aqui e eu tenho a honra de fechar o primeiro evento Bahia Potência Empresarial, abre parênteses, que vocês saibam que vocês todos são fundadores, vocês participaram da primeira edição, fecha parêntese. E para fechar essa noite super especial, Jovão Lacerda, o incendiário! Boa noite, Salvador! Boa noite! Eu já quero dizer o seguinte: vocês são os sobreviventes, aquela galera do quilômetro extra, e já nota uma vitória que vocês estão tendo aqui, em cima daqueles que não ficaram, é que vocês concluem aquilo que vocês começam. Anota isso aí, porque isso vai fazer uma grande diferença daqui pra frente. Faltam 40 dias para fechar 2025. Em 40 dias você emagrece. Em 40 dias você inicia a construção do seu milhão. Em 40 dias muita coisa pode acontecer. E já aproveitando, hoje, 20 de novembro, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Eu não sou a cota. Pessoal, de um legal tem que ser a cota, né? Não sou, pessoal, não sou. Nunca precisei de cota, até porque no nosso negócio, na vida real, a cota não funciona. Ou você, bom, já foi muito feliz quando falou, né? A gente tem ainda um preconceito muito grande com relação ao mercado em geral. Então, quem entende o jogo, entende que tem que estar acima da média. Se você estiver no mesmo nível, você nunca será a primeira opção. Então, pega aí, eu vou ter algumas sacadas importantes aqui para desenvolver. Um cliquezinho, por favor, doutor. Mas como eu entendo que os loucos estão aqui agora, eu cliquei no íconezinho do som. Se não, a primeira música, primeira trilha. Vamos falar de comunicação persuasiva que emociona e te torna inesquecível. Cleison falou que ele era criança, era isso? Oi. Cleison tá com que idade? Que idade? 40? 4. Só? Eu disse que era criança quando estava nos palcos, mas vamos lá. Mas essa mensagem é uma homenagem a vocês que estão aqui agora. E o título dela é Loucos. E a mensagem diz assim: aos que resolverem se abraçar e partir juntos, venham que é, doem quem doer, darão de loucos. Quero exatamente os loucos ao meu lado, pois só assim eu tenho certeza de que realizaremos coisas que homens comuns jamais realizarão. É uma honra e prazer lutar ao lado de vocês nessa batalha. Eu vou encarar essa operação como uma verdadeira guerra. Armes o que puderem, encham seus corações com determinação, suas mentes com atenção absurda, granadas de ânimo e munição de fato de muita disposição. Neste dia, 20 de novembro, exatamente às 9 da manhã, temos início a uma revolução. E quem ficar no nosso caminho tentar nos impedir, será esmagado pela força dos nossos sonhos. Chame seus melhores guerreiros, somente os mais fortes. Os fracos já sabemos que ficaram pelo caminho fadados de sucesso. Coloque em suas carteiras e corações a foto de suas famílias, pais, mães, maridos e esposas, filhos e filhas. Isso nos dará mais força nos momentos mais difíceis dessa jornada, porque nós vamos levar pedradas, porradas, pancadas fortes, até facada pelas costas do por vir. Mas uma coisa é certa, nós vamos triunfar juntos no ponto mais alto, no topo dos topos, no lugar onde vocês merecem estar com suas famílias. E não viveremos de migalhas com impostos falsos. Nós seremos uma família que apanhará unida, mas que vencerá unida. Um objetivo a ser alcançado, você precisa olhar nos olhos do seu lado. Olhar nos seus olhos, vocês verão que não estão sozinhos. Muitos não percorreram esse caminho com vocês. Muitos irão se sacrificar por vocês, porque eles sabem que na hora da verdade, vocês farão a mesma coisa por eles. Essa é a definição de um time. Quando os unidos elas um time,
parceria. Isso é Bahia Potência Empresarial. Sejam bem-vindos! Agora, achei que eu tenho uma pessoa aqui. Ah, não ainda não, doutor. Mas vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, eu estarei aqui a 180 por hora nas minhas apresentações. Eu não respeito limite de velocidade, não vai ser aqui agora. Eu me preparei para falar para 2.000 pessoas. Estamos aqui talvez com as 150. A missão de vocês agora é suprir a diferença em energia. Pegou a visão agora? E a visão é só minha. Eu não perco viagem. Então, muita gente, ó, só vou ficar porque você que vai fazer o fechamento. Todos esperando. Então, assim, preciso honrar o tempo de vocês. Tenho certeza que será um tempo lucrativo para a gente já dar o tom dessa experiência. Eu preciso de luz aqui no salão. Primeira regra básica de comunicação: nunca mantenha nesse horário o salão escuro, porque sem iluminação, essa baixa luminosidade dá a ideia de que já é noite, e se é noite, é hora de dormir. Bota a luz aí, por favor. Lá, acende tudo aí, por favor. Apagou, bora usar esse negócio assim, gente. Vamos lá. Mais seguindo aqui nosso circuito. Música 2 aí, por favor. Só para perguntar para vocês aqui, como é que vocês preferem que seja essa nossa experiência? Com emoção ou sem emoção? Com emoção! E quem está no palco, quem está na condição tem o poder de ativar. Então levanta todo mundo aí agora. Você não vai dormir no evento, nunca ninguém dormindo vai ser hoje. Levantem nada nas mãos, faremos um rápido alongamentozinho, puxa o braço aí para lateral, todo mundo agora, vamos lá, beleza? Puxa pro outro lado, dá uma tiradinha no pescoço, e o primeiro desafio da nossa noite, sem dobrar o joelho, desce aí e toca no chão. Ó, ó. Bora aí, Ricardo. DJ, eu preciso de som. E para iniciar o circuito, a gente vai assim, ó, no ritmo da música. Já, emoção, já, uma só, já. Aí, tem gente viva aí! A galera da igreja também pode, então pode ser enfrentar. Vamos lá! Vem agora, família, vem a potência! Vai mudar o beat! Acelera! Eu quero que barulho de gosto, vamos lá! Tá começando nossa viagem e é com emoção! Acho que só um pouquinho, se Deus fala, um desafio vai perceber. 40 dias para fechar 2025. Então muita coisa pode acontecer. Não saia daqui sem tomar suas decisões de mudança para construir o futuro que você sonha. Então, quando foi falado aqui de helicóptero, meu Deus de Deus, e tem uma foto do futuro estabelecida na sua sala. Já é real para muitos clientes aqui. Então, um ponto interessante aqui, pessoal. Eu já contratei assessorias aqui, Isaac, já seria mentorado de Isaac. Já tomei minha decisão de entrar no clube, porque eu já entendi o jogo. Quanto mais conexão, mais oportunidade de crescimento, mais possibilidades são geradas. Então, ninguém vai conseguir dormir hoje aqui antes de 2 da manhã, isso é fato. Pega esse tempo da insônia e começa a escrever os insights que você teve nessa oportunidade. Então, um detalhe importante: não esteja aqui nesse time para subtrair, nem tampouco dividir. No mínimo, esteja aqui para somar. Mas se você quiser fazer diferença real na construção desse 40 dias, do seu futuro também de vocês, esteja aqui para multiplicar. Esse é o nosso desafio. DJ, aumenta o som. As duas mãos lá em cima aí agora. Como se estivesse agora passando energia. Todo mundo aí agora. Lá em cima. Tem gente viva aí! Assim, ó. Se puder, vai mexendo bem assim, ó. 1, 2, tira o pé do chão aí! Consegue mexer no final do jogo? E a gente vai puxar agora assim, ó. Fala agora
tela print ou anota aí, até para vocês entender o seguinte: as pessoas compram de pessoas que gostam, em que confiam e consideram capazes de resolver os seus problemas. A pergunta é: você parece essa pessoa aqui? Então já fui falando muito bem, mais do que ser, eu preciso primeiro parecer que sou. Então já começa a entender que a primeira pessoa que você vende é você. Então investir no visual é importante, investir no repertório, no ambiente, vai somar pontos para que quem não te conhece realmente possa perceber que você tem o valor que eles estão buscando. Dentro dessa ideia, a gente já começa a entender o seguinte: quem é João Lacerda? Atualmente tenho 20 anos de Feira de Santana, mas nasci em Juazeiro, morei em Deus e tenho alguns números do que eu vou falar aqui agora. Então, a autoridade está sendo estabelecida aqui agora, até porque eu tenho um recorde nacional de palestras. Essa semana passada eu conversava com a PSA, maior assessoria de palestras do Brasil, e eu falei do meu número, e ele falou: realmente, nós temos um palestrante que esse ano vai buscar os 200, mas 2019 esse número foi estabelecido. Então você que é treinador, palestrante, é empresário e entende que esse jogo aqui, ó, é o seu jogo. Olha quantos empresários passaram aqui, pessoal, por esse palco. Então, fugir da oratória não é mais condição necessária, não é mais fuga, é necessidade. É você entender o seguinte: que é falar bem, impactar pode mudar o seu jogo, abrir portas, construir novas parcerias que vão ser decisivas no seu processo. Alguns clientes aqui, pessoal, que eu atendo, não, claro que não deu para colocar todos aqui, mas nós temos aqui, né, presentes aqui, o pessoal da Ricardo de Peças, tá ali, ó, a Maestre, Brito está aqui de manhã, 22 lojas. Começamos o trabalho com o Brito quando ele tinha 2 lojas apenas. Então, até hoje é cliente nosso, e esse processo é um processo que a gente desenvolve na prática com o nosso trabalho. Mas vamos lá. Regra básica da comunicação está aqui, pessoal. Mostre, esse é o que o seu cliente diz, é o clamor de qualquer audiência. Mostre-me como assim informação melhor da minha vida e você me conquista. Se você entender esse jogo, fica fácil o processo. Então o que eu vou trazer aqui agora são 3 pilares da comunicação, da engenharia da persuasão, para você agora refinar sua comunicação. Qualquer que seja a conversa com seu filho, você vai perceber que muda o jogo. Então vamos lá. O tempo é curto, eu vou acelerar aqui a nossa jornada. Aí eu trouxe aqui algumas armas para que você possa gerar e construir uma comunicação que seja inesquecível. Primeiro ponto: preciso ativar os 3 cérebros. Aí eu trago aqui, pessoal, uma composição do tripé de Aristóteles na persuasão e a teoria do cérebro triuno na neurociência. E vocês vão perceber que tem sentido o que a gente está colocando aqui agora, com tudo que foi falado aqui ao longo desses 2 dias. Aqui a gente vê o tripé de Aristóteles. Então a sua comunicação, para que ela seja efetiva, ela precisa ter o ethos, o pathos e o logos. O que é o ethos? É exatamente a confiança que é estabelecida sem que você abra a boca para falar uma só palavra. É possível? Como? Como isso é possível? Eu piso no palco sem falar nada, eu construo confiança instantânea. A minha apresentação, a minha postura, o meu olhar cobrindo aqui a plateia, isso gera de imediato no seu inconsciente uma credibilidade e fala assim: caramba, senti firmeza nesse cara. Ele parece uma pessoa confiável. Assim como tem pessoas que vocês conhecem que no primeiro contato você fala: rapaz, tá estranho esse cara, assim? Esse tá com cara que esse cara vai passar a perna na gente, cara de gente enrolada, não tem gente assim? Então já começa a entender que isso aqui é o primeiro ponto importante para a gente desenvolver esse processo. Então, o ethos cuida da confiança e da credibilidade. Pathos tem a ver com paixão, com a emoção. Aqui eu trabalho conexão. E no momento que eu falei, galera de Feira de Santana, galera, eu disse era de feira, isso gera conexão instantânea. Se você busca referência similar, você gera exatamente o que a gente chama aqui do pathos. E o logos é a lógica. É quando eu mostro um número daquele, 189 palestras no ano, e você fala: caramba, faz sentido, ele já tem um resultado que eu gostaria de ter. Então, se fizer sentido, o logos tem a ver com a lógica. É quando eu trago dados para validar exatamente a minha informação. E quando eu faço a composição do cérebro, triuno aqui da neurociência, aí ele fala dos 3 cérebros que nós temos. O reptiliano, que é o cérebro que trabalha reprodução, segurança e sobrevivência. E esse aqui, pessoal, ele é interessante por um detalhe muito simples. Já perceberam aí que tem uma lei nova agora que proíbe meninas de leg em posto de gasolina? Já viram que está acontecendo isso? Mas antes de acontecer a lei, a galera começou a investir nisso, não é isso? Porque aqui, pessoal, é exatamente a ativação do cérebro reptiliano, onde o público-alvo está sendo buscado
bate o olho e fala: caramba, eu posso me reproduzir com aquela peça ali. É instintivo, é automático. Isso aguça aqui o desejo. Então, carros novos que eram sempre vendidos nos salões do automóvel, com mulheres, com modelos bonitas, era exatamente para ativar esse cérebro inicial que gera essa percepção. Então, foi falado aqui que beleza vende. Então, começa a entender aqui, pessoal, que isso faz parte aqui do primeiro cérebro. O límbico já é o emocional, memória, aprendizado. Só para rapidamente saber aqui. Quem aqui é casado? Levanta a mão, por favor. Muita gente pode achar. Quem aqui está solteiro? Beleza. Quem não levantou a mão aí, vou perguntar diferente, eu preciso de uma coisa menos assim. Quem aqui está solteiro, que nem o Tom Hanks, à espera de um milagre? Uma causa aí, né? Mas a gente começa aqui assim, ó, com tanta gente empreendedora, 2.000 pessoas aqui, tem muita gente bonita, não teve jeito aí, não gerou nenhuma conexão aí interessante. Mas vamos lá, esse aqui é o nosso primeiro desafio. Mas vamos lá trazer isso aqui para a prática e a gente entender como a gente usa isso aqui. Falando de vendas, eu só fiz uma inversão aqui para a gente entender que no processo de venda, pessoal, está aqui. Eu trabalho de imediato a emoção, ativando exatamente aqui, o que a gente chama, né, o patos ou o cérebro límbico, gerando conexão e empatia. Quando eu perguntei quem é casado, aquele aqui, pessoal, vou falar aqui um detalhe importante. Tem gente que não concorda, mas, na minha concepção, torcida mais motivada do Brasil é a torcida do Bahia. Cadê a torcida do Bahia? Não ganha nada, mas continua na fé. Esse cara que acredita no impossível. Deus veio conexão, mas ao mesmo tempo o cara já começa a me odiar, né? Quando faz uma brincadeira dessa, eu já tive cliente que me conta para um evento. Eu fui fazer isso aqui na Bahia e falou: não acho legal esse tipo de coisa, está mexendo com a crença da pessoa. De quem você está falando? De você? Não, é porque tem cliente que talvez não goste. Fala, claro, não, você não gostou da brincadeira. Mas é para a gente entender que tudo aquilo que tem a ver com crença pode gerar essa percepção. Mas vamos lá. Aí entra um ponto: emoção, lógica e ativação, urgência para a tomada de decisão. Toda a comunicação que você fizer a partir de agora, gravou stories, trabalho, emoção, a lógica e a urgência. É só hoje, liga agora. São apenas 10 vagas e isso vai fortalecer muito o processo decisório dentro da sua comunicação. Mas vamos lá, dando aqui um exemplo clássico aqui. Alguém aqui, pessoal, duvida que isso aqui é um argumento de venda? Eu falando aqui, nosso software aumenta a produtividade em 34%, reduz custos em 28%, com ROI de 18 meses, ou seja, retorno de investimento com 18 meses. Estou falando dos benefícios do meu produto. Essa aqui é uma visão de argumentação esquecível. Mas olha como eu mudo o jogo quando eu coloco dentro da fórmula. Essa é chamada fórmula da persuasão. Se eu quero gerar conexão imediata, está aqui. Seu gerente trabalhou 70 horas semana passada. Ontem me disse que está pensando em largar tudo, sair da empresa. Nosso sistema reduz esse trabalho para 40 horas, aumentando o seu fechamento em 34%. Você tem duas escolhas agora: implementar em 4 semanas ou perder seus melhores talentos em 60 dias. A pergunta: qual dos dois aí é mais persuasivo? Muda ou não muda o jogo aqui agora? Cada um começa a entender agora que a dinâmica da brincadeira mudou. Essa é a nossa proposta. Então pega isso aqui, tira uma foto disso. Você vai usar isso aí para a sua jornada entender que se eu sento para conversar com alguém agora com essa metodologia, eu me torno muito mais assertivo, persuasivo e promovo uma tomada de decisão. Então está ali claramente já essa percepção. Aproveitando, pessoal, uma coisa que eu descobri aqui nesses 2 dias é que existem apenas 2 coisas com as quais a gente precisa se preocupar na vida: se você tem saúde ou se você está doente. Se você tem saúde, você não tem com o que se preocupar. Mas se você está doente, você tem 2 coisas para se preocupar: se você vai curar ou se vai piorar. Se você vai ficar bom, você não tem com o que se preocupar. Mas se você vai piorar, existem 2 coisas que você tem que se preocupar: se você vai viver ou se você vai morrer. Se você vai viver, você não tem com o que se preocupar. Mas se você vai morrer, você tem 2 coisas para se preocupar: se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se você vai para o céu, você não tem com o que se preocupar. Mas se você vai para o inferno, tem 2 coisas que você precisa saber. A primeira é que não adianta chorar o leite derramado. Você está lá exatamente
pelas escolhas que fez ou pelas decisões que você não tomou, que deveria ter tomado. E a segunda é que lá faz um calor infernal, não tem ar-condicionado e a fila de reclamação é infinita. Então, pega a visão, essa pedrada aí uma hora dessa, para você começar a entender agora da decisão que você precisa tomar já nesse curso. Mas vamos lá. Tá aqui, pessoal. Quando o cérebro sente, entende, decide, a venda acontece. Então eu preciso fazer o cliente primeiro sentir, entender e estimular a decidir, porque vou pensar, essa daqui ainda tem dúvida. Eu não aceito o cliente, vou pensar o que impede que o fechamento aconteça agora. Então eu preciso acelerar esse processo se eu quiser garantir que o resultado realmente aconteça. Até o momento, está fazendo sentido aí, sim ou não? Sim ou não? Então, uma pergunta errada que a gente faz, vocês estão entendendo? Essa pergunta está errada, a pergunta certa é o que vocês estão entendendo? E de repente alguém fala exatamente o contrário que eu estou dizendo e eu preciso reformular a minha comunicação. Vamos lá, seguindo, está aqui, pessoal. Olha, som. Voltando aqui, eu preciso de áudio. Esse é um exemplo de comunicação persuasiva, se liga aqui agora. Daquelas pessoas que compraram duas trufas de vinho, 50 anos de vida, para aquelas pessoas que compraram 3 trufas de vinho, 100 anos de vida, para aquelas pessoas que compraram uma trufa de vinho, 25 anos de vida, e para aquelas pessoas que não compraram nada, não vai passar de hoje. Mas ainda dá tempo de se arrepender, pessoal. O que esse garoto conseguiu fazer aí? Colocando medo no coração do cliente, ele ativou um processo de decisão instantâneo. Porque você pode ter falado, não acredito nisso, mas me dá pelo menos uma trufa dessa que eu quero chegar em paz em casa. Então começa a entender, pessoal, que a venda, quando vai para o resultado, muda o jogo. Anteontem eu fiz um evento, fui contratado para falar 15 minutos. Uma palestra de 15 minutos, um evento de 5, dia do síndico. Tinha lá quase 100 pessoas na CDL. A empresa que me contratou vende tecnologia, vende soluções inteligentes para condomínios. Então, aquela fiarada toda que tem no seu condomínio, ele transforma isso num único cabo que passa TV, passa internet, passa todo tipo de comunicação. É inteligência, reconhecimento facial, é um negócio assim do futuro que já é presente. E aí um detalhe, muita informação técnica, eu transformei tudo isso em comunicação persuasiva, só trabalhando na emoção e no medo do síndico. Então a pergunta é a seguinte, pessoal. Aí, antes de mim, teve um advogado, ela falou assim, olha, todo condômino precisa receber um manual dizendo que o síndico não trabalha 24 horas, é até às 18. Aí eu falei, minha querida, eu, com todo respeito, eu tenho 15 anos de condomínio, quando dá um problema de alguém que está fechando uma festa lá, que até meia-noite, o cara tem 2 da manhã com som alto, esse cara que está sendo incomodado liga para quem? Ele vai para o manual e fala, poxa, até às 18, vou esperar para amanhã de manhã. Não existe isso na prática. Ele liga e inferniza, então se eu não tiver solução ou não trabalhar para evitar o problema, eu terei sérios problemas. Aí eu fui no coração dos caras. Não é só na bomba do síndico, mas quem recebe a bomba é a esposa, que vai estar no grupo do condomínio sendo detonada, e os filhos do síndico, que vão sofrer bullying pelas crianças que vão saber que o síndico, que é o pai, não resolve. Aí foi nessa linha, e aí a chamada é exatamente essa. O que você, até quando você vai estar, né, com a gestão ultrapassada, ou continuando problemas? A hora é agora. Então, essa é a chamada que a gente precisa desenvolver. E aí eu trouxe um detalhe aqui importante, pessoal. Trabalhe, aí vem aqui, o que torna uma comunicação irresistível. Eu trouxe aqui, pessoal, um exemplo de um filme chamado Mulan. Quem não assistiu, assista, porque isso aqui fala de princípios e valores. Então, um ponto-chave aqui dentro do processo, esse filme passa na história da China, onde, naquela época dos samurais, as famílias tinham por tradição, na guerra, mandar os seus filhos, homens. As mulheres eram preparadas para casamento. Só que Mulan não se enquadrava nisso. Ela, dentro dela, ardia o espírito guerreiro. Ela gostava de luta, ela gostava de espada, ela ia para os treinamentos, e quando ela foi preparada para casar, não tinha jeito para ser uma esposa. Foi rejeitada. No treinamento foi excluída porque era uma péssima aluna e, de repente, a família recebe o convite. A guerra estava acontecendo. A família recebe lá, o pai dela foi um grande guerreiro, mas estava ferido. E aí o que aconteceu? Simplesmente a família não teria honra se não tivesse um representante. Só que aqui, pessoal, o filme fala exatamente dos princípios da virtude.
lealdade, coragem e verdade. Vou falar desses três, no final vocês vão entender o quarto. E aí um ponto importante. A tradição, para ser mantida, ela se passa por homem, se veste como homem, mas é uma mulher frágil, vai para o treinamento, ela consegue esconder por um tempo, treina, se esmera mais do que todos os outros, se torna o melhor guerreiro do exército, e a guerra acontecendo, ela simplesmente salva o imperador. Só que o segredo dela é descoberto e ela é banida do exército, passível até de ser punida fisicamente. Ela volta para casa, foi banida, né? Volta para casa e quando ela volta, o exército, o general vem lá para ela, conta a história para o pai que era severo, rígido, sempre trabalhou com muita rigidez com ela, simplesmente, praticamente, claro, não é arrasada, ela chamou a família, ele vai puni-la, mas quando ele ouve a história, antes de punir, a galera chega e ele fala assim: olha, eu sei que minha filha errou, eu sei que ela desonrou, né, o exército e rompeu com os princípios aqui, que verdade é importante, ela mentiu, mas eu como pai não posso deixar que você puna, eu me coloco para ser punido no lugar dela. E quando o general chega e fala assim: não, meu amigo, fica tranquilo, eu vim devolver aqui a espada que ela tinha perdido na batalha, e na espada estavam os princípios da virtude, que eram coragem, lealdade e verdade. E para honrar a família, eles incluíram um quarto que era devoção à família. E nessa hora, o que era para ser punição, e ele fala assim: olha, deixa eu ver, solta o vídeo aí, por favor. Vocês vão entender até agora a cena, vai ficar melhor do que eu explicar. Só para você entender o poder da narrativa. A cena é o final do filme, vale a pena vocês assistirem, é sensacional, é inspirador, é espetacular. Consegue tudo? Essa cena. Hello, old friend. Esse é o pai, sempre muito duro, rígido. Honor to receive you in the Emperor's Garden. Ali ele fala exatamente isso. If you are here to discipline Que ela one, desonrou a família, errou em se passar por um soldado e se colocou na condição de ser punido por ela. Under order of His Imperial Majesty, the Emperor, we present this gift. Nessa hora ele fala, né? Pelos serviços prestados, por ter salvo a vida do imperador, ela estava sendo convidada para fazer parte da guarda real do imperador. O que parecia desonra, se transforma she has brought honor em surpresa, to the family em honra dobrada. and to her country. As befits a great warrior, the sword is marked with the pillars of virtue. Loyal, brave, true. Lealdade, coragem, verdade. E a quarta virtude, devoção à família. Devotion to them. O exército nunca tinha aceito uma mulher, era contra a regra, mas pelo que ela fez, a demonstração de superação, de dedicação, de compromisso, aquela regra foi quebrada. E ela foi convidada para ser o que era uma honraria para um guerreiro naquela época. Recomendo que vocês assistam. O filme é belíssimo, espetacular, inspirador. Superação, compromisso. Não servia para casar, mas o propósito dela era exatamente viver como uma guerreira. E ela fez acontecer. Pode tirar, filho? Alternar? Pode voltar? Esse é o poder de uma narrativa inspiradora. Volta lá, muito rápido. Então, um ponto importante que vocês vão entender aqui dentro do processo é o seguinte. Aqui a gente vai entender o seguinte: preciso, para gerar uma narrativa irresistível, valores compartilhados, emoção, personagens memoráveis, um enredo envolvente e, por fim, um final memorável. Com isso, eu consigo garantir
uma história bem trabalhada, bem contada, com um resultado espetacular. Vou dar um exemplo melhor aqui para vocês entenderem aqui. Assistam o filme, vocês vão entender a profundidade dessa experiência. Uma pergunta aqui, rapidamente, respondam por favor. Quem lidera melhor, o homem ou a mulher? A mulher! Quem gerencia melhor, o homem ou a mulher? A mulher! Quem argumenta melhor, o homem ou a mulher? A mulher! Não tem atenção. Só que mesmo que empresário imediato aí, instantânea. Mas vamos lá. Eu estou fazendo essa pergunta por um cara muito simples. Em 2015, foi feita uma pesquisa em 20 países, com mais de 2.000 pessoas entrevistadas, e eles descobriram, ou melhor, vou fazer a pergunta final. Eu perguntei quem lidera melhor, homem ou mulher? Quem argumenta melhor, homem ou mulher? Mulher! Quem melhor, homem ou mulher? Mulher! Quem melhor, homem ou mulher? Mulher! Homem. Não! Continua sendo mulher! Vamos lá, aqui agora com esses homens aqui, mas vamos lá. Em 2015 foi feita uma pesquisa e eles descobriram, com 2 pessoas entrevistadas, que descobriram que homem mente mais, mas a mulher mente melhor. E só para vocês entenderem, e aí dentro da narrativa aqui agora, o poder, eu estou dizendo aqui agora, validar o que eu estou dizendo, diz que uma mulher caminhando por uma floresta com um machado de madeira de cavalo, todo envelhecido e enferrujado, e você vira a vez para fazer fogo, e com esse fogo ao bolso da sua família. De repente, ela chega em frente a uma árvore que estava caída e começa a dar pequenos estocados para retirar desses gravetos. Numa das estocadas que ela dá, o machado escorrega de sua mão, cai no rio e afunda. Nesse momento, ela entra em desespero, começa a chorar e clama por Deus para que Deus gerasse para ela uma solução. E esse Deus surge diante dela e diz: mulher, por que me clamas? Ela fala: Senhor, estou eu aqui agora, retirando o graveto dessa árvore, e meu machado acaba de cair no rio. Por favor, gere uma solução. Nesse momento, Deus se compadece, mergulha no rio e tira o machado de prata e pergunta: mulher, esse é seu machado? E ela diz: não, senhor, não é esse, não é esse. Deus mergulha de novo no rio, tira o machado de ouro maciço e pergunta: mulher, esse é seu machado? E ela diz: não, senhor, não é esse, não é esse. E esse Deus mergulha de novo no rio, tira o machado de madeira de carvalho todo envelhecido e enferrujado e pergunta: mulher, esse é seu machado? E ela diz: sim, senhor, é ele, é ele. Diante da resposta da mulher, Deus fica muito feliz e diz assim: mulher fiel e honesta, diante da sua resposta, deixarei você levar os 3 machados para casa. E a mulher volta para casa muito mais feliz e muito mais rica do que quando chegou. Que maravilhoso! Essa mesma mulher caminhava no meio do rio com o seu marido. E eis, ele escorrega, cai no rio e afunda. Nessa hora ela entra em desespero, começa a chorar e clama por Deus que novamente surge diante de mulher: por que me clama novamente? Ela fala assim: eu estava caminhando com meu marido aqui agora, ele acaba de escorregar, caiu no rio, eu vi me afundou, por meu salve. Diante desse clamor, Deus se compadece de novo, mergulha no rio e tira o Cristiano Ronaldo. E pergunta: mulher, esse é o seu marido? E ela diz assim: senhor, ele. Diante da resposta da mulher, Deus se interessa e diz assim: mulher fiel e honesta e desonesta, como pode dizer que ele é seu marido e não seu marido? Ela fala: calma, senhor, se eu dissesse que não era meu marido, você mergulharia de novo no rio e tiraria o Brad Pitt. Ainda dizendo que não era meu marido, o senhor mergulharia de novo no rio e aí sim tiraria meu marido. E quando eu dissesse que era meu marido, o senhor diria: mulher fiel e honesta, diante da sua resposta, deixaria levar os 3 para casa. Mas como eu sei que esse é um pecado mortal e não sou adepto da trigamia, eu disse sim para o primeiro só por esse motivo. Diante da resposta da mulher, Deus aceitou e a perdoou. Moral da história: mulher mente com jeito, porque Deus identifica. Esse é o poder de uma narrativa. Você, como palestrante, como treinador, como empresário, vai ser convidado para falar na escola do seu filho. E ninguém pode duvidar da sua capacidade de realização de riqueza, porque na hora de falar eu não consegui conectar. E a pessoa fala: será que é ele mesmo? Será que é esse cara aí que fez isso? Não passou verdade, não confiei e não conectou. Então começa a entender que essa parte aqui, essa comunicação, todos aqui vão ter que desenvolver. Então, se eu quero desenvolver meu negócio no mundo que ficou pequeno, eu preciso trabalhar exatamente esse resultado. Mas vamos lá, dentro aqui do nosso circuito, vou trabalhar aqui agora, porque chama das armas da persuasão. Pega o celular, vai clicando aí porque o tempo é curto. Está aqui, pessoal. Primeira arma: vulnerabilidade estratégica. Ou seja, quem está falando com vocês aqui agora é o que o mercado chama de persona transformada.
Até os 21 eu era travado, não falava, tinha vergonha de pedir água. Extremamente tímido, autoestima no chão, e eu não conseguia colocar minhas ideias para fora. Vocês viram ali que eu fiz uma pergunta, fiz ali uma provocação para Taíque e funcionou. Hashtag Taíque não erra. Gente, quando começou a provocar, eu falei, Jesus, foi ela ou fui eu? Que a provocação foi ela aqui, então que negócio poderoso. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: 67 mais confiança, segundo a pesquisa de Brené Brown. E aí um ponto importante aqui, pessoal, dessa pesquisadora americana, é que ela mostra o seguinte: tem gente que diz, nunca mostra sua fraqueza. Não tem coisa melhor para você conectar com quem é tímido, é quando você fala, eu sinto, eu entendo, porque eu já fui tímido também, e travadíssimo. E tem algumas pessoas da minha infância, da minha juventude, que me veem no palco, um detalhe, apesar de ter sido tímido, apesar de ser imperfeito, sou acelerado, falo alto, isso me impediu que eu batesse a minha meta, ou melhor, a meta eram 150 eventos, fui com uma super meta de 180, fechei o ano com um recorde de 189 palestras em 2019. E isso é a prova de que ninguém aqui precisa ser perfeito para falar bem. Vai e faz. Começa a entender que todo mundo tem condição, tem seus pontos fortes, suas características, usa isso a seu favor, que você vai voar dentro do processo. Então tá aqui, pessoal, quando eu digo assim, sou expert em liderança há mais de 20 anos. Isso aí não conecta, não vende. Mas quando eu digo assim, há 5 anos, perdi meu melhor gerente, porque não soube dar feedback. Eu era péssimo nisso. Então assim, perdi várias oportunidades, não sabia falar em público, tanto na vida pessoal quanto profissional. Por ter autoestima baixa, não sabia dizer não, tinha uma habilidade com informática e as pessoas se aproveitavam dessa minha habilidade. E mesmo querendo dizer não, eu dizia sim, mas por dentro eu estava me matando, caramba, porque eu fiz essa besteira, eu ficava com raiva de mim, quando eu tinha coragem de dizer que não podia. Então começa a entender que agora, e quando eu mudo a minha comunicação, tudo muda. Pode já fechar? Então, gente, já vou aqui para o fechamento. A Universidade de Stanford já provou o seguinte: histórias são 22 vezes mais memoráveis do que estatísticas isoladas. Então, se você pega aqui o antes, que eu adoro, a transformação e o resultado, você vai perceber claramente que para o resultado acontecer, um processo aconteceu. Nós temos uma mentoria chamada Palestrante Magnético, onde eu trabalho empresários e especialistas para melhorar sua comunicação aqui no palco. E vocês viram hoje pela manhã Keller puxando aqui um grito de guerra. Quem viu isso aqui, pessoal? O BBE. Keller é um mentorado nosso, que foi lançado há 2 anos, lá no IBS em Feira de Santana, e quem vê Keller hoje, vê realmente um cara altamente transformado. Mas tem um detalhe, pessoal, o resultado que vocês viram aqui hoje, Keller é o mentorado que mais cola em mim. Sabe aquele negócio de vou carregar sua pasta? Todo evento ele está presente. Todo evento ele ganha um tempo no palco por merecimento, exatamente porque ele faz o dever de casa. Está presente em todos os eventos. Então, essa transformação aqui mudou o jogo e eu vi a validação do método hoje, quando ele assumiu aqui e conduziu 2.000 pessoas no processo de guerra no BPE. Então, isso é a prova de que funciona, desde que você pague o preço. Encerrando aqui meus segundos, eu vou deixar de terceira árvore, está fechando. Está aqui, pessoal, contraste possível. Quando você mostra um antes e depois, isso vende. Então, quem pesava, 120 quilos e pesa agora 78, isso vende. Quem vê fala, caramba, o que é que você fez? Então, as pessoas querem entender como você chegou naquele resultado. E se eu souber trabalhar o método passo a passo, claro que vai vender muito mais. Até porque é o seguinte, quem vende mais? Quem nunca teve um cheque, o mentor que vai subir aqui no palco e vai falar assim, nunca tive um cheque devolvido. Aí você fala, caramba, esse cara é disciplinado, esse é o sonho. Ou o cara fala assim, eu tive 720 folhas devolvidas, passei quase 12 anos no Serasa e hoje eu construí meu império multimilionário. Qual dos dois conecta mais? Você fala, que era o cara que passou de 720 folhas, eu estou com 18, estava achando ruim, esse cara ganhou de mim. Pronto, esse cara ele conectou com você porque ele sabe a sua dor. Esse é o desafio. Então, quando eu trabalho aqui, pessoal, o cenário da transformação, eu me torno muito mais persuasivo. Então, as 3 características aqui, agora eu vou na vulnerabilidade. Falamos aí da história de 90 segundos, seja um bom contador de histórias, e a gente fecha um bom contraste possível. Eu só queria para deixar aqui para vocês a experiência. Tem um grito de guerra que eu preciso trabalhar com vocês aqui agora, que vai ficar marcado com esses sobreviventes aqui nessa noite. Um detalhe, vai ter o meu QR Code, eu vou compartilhar essa apresentação para vocês também. Então só bota assim, eu quero. Eu já sei, vou te mandar aí essa apresentação. Cliente compra com a noção, justifica com a razão e age pelo instinto. Sempre tem que ter uma chamada para ação se o resultado, se você quer que o resultado realmente aconteça. Encerrando aqui nosso circuito,
Fechamos L, transformação, e a transformação que eu quero deixar é só isso aqui. Fica de pé todo mundo agora. Só para essa mensagem que eu vou ficar aqui. Posso ir? Para passar essa. Vem aqui. Só um pouquinho aqui dessa apresentação.